Olá, tudo bom? Então, a gente vai para a nossa segunda aula de números complexos. Vocês vão ver que as aulas tendem a ficar mais curtas, porque, diferentemente de análise combinatória, probabilidade, os conceitos são bem mais simples de serem assimilados. O nível de dificuldade também é bem menor, principalmente essa parte de números complexos com a representação algébrica. É muito, muito, muito tranquila mesmo. E aí eu consigo dar uma enxugada no conteúdo por aula e vai ficar tudo muito curtinho, tá? Todas as aulas agora tendem a ficar mais curtas, graças a Deus. Acabou aquela quantidade de aulas longas, né? Porque realmente os conceitos de análise combinatória e de probabilidade eram bem complexos. Mas apesar de ser número complexo, os conceitos que a gente está abordando aqui são bem simples. Então, a tendência é que as aulas fiquem curtinhas mesmo. Eu peço desculpas por não ter conseguido fazer animação na aula de hoje, especificamente, é porque pela própria construção que eu coloquei a tabela, e a tabela aparece de uma vez só, né? Eu não consegui ir linha a linha. Mas não tem problema, acho que vai dar pra gente fazer numa boa, tá? A gente vai hoje para os objetivos dos números complexos, que é resolver equações. Então, nós vamos resolver equações de segundo grau que resultam em raízes complexas. Vamos lá? Vem comigo. Então, estamos na nossa segunda aula. Vou trocar aqui a cor da minha caneta para branca, que eu acho que vai ficar melhor, tá? Nós vimos, né, na última aula, a definição, os objetivos, que eu deixei um videozinho extra, né, para vocês verem como é que foi feita essa construção abstrata dos números complexos, a notação do conjunto dos números complexos, os números complexos na forma de par ordenado, a representação algébrica, com os coeficientes, parte real, parte imaginária, a unidade imaginária I, com a sua propriedade básica, que aí é o quadrado igual a menos 1. Aí eu falei com vocês que a geométrica nós não vamos dar. Deixa eu pegar aqui que não faz parte do currículo mínimo, né? Geométrica, nem a vetorial, nem a trigonométrica, tá? Apesar de existirem essas representações. O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver a igualdade de números complexos da sua forma algébrica e nós vamos ver as operações de adição e de subtração, tá bom? Na próxima aula. E não. Que tô muito louca, gente. Hoje a gente não vai ver nada disso. Isso já é a aula que eu preparei hoje. Tô dizendo que eu tô meio biruta. Na quinta-feira, então, a gente vai ver igualdade, operações de adição e subtração. Hoje, o que a gente vai ver é um pouco mais do objetivo dos números complexos, que é resolver equações de segundo grau. Eu estou já na aula de quinta-feira que eu acabei de montar. Perdão, tá? Então, na quinta-feira, a gente vai ver igualdade e as operações de adição e subtração. E hoje a gente vai ver um pouco mais dos objetivos, que é resolver equações de segundo grau, no nosso caso, mas genericamente serve para equações de grau N, mas para a gente vai ser só de segundo grau. E então na próxima aula vai ser isso aí. Tá legal? Eu já estou adiantando a situação. É assim mesmo. Vamos lá. Então, o objetivo, né, que a gente viu. Ele é um objeto de construção abstrata que visa resolver equações que não têm solução no conjunto dos números reais. A notação do conjunto dos números complexos é o C com tracinho, tá? Esse C com um tracinho. E a representação algébrica a gente vai usar como solução, tá? As raízes das equações, elas vão ser soluções de equações nesse formato aqui
da representação algébrica, tá ok? E aí a gente vai ter lá, podemos classificar os coeficientes como parte real e parte imaginária para reforçar o conteúdo, tá? E vamos estar usando essa propriedade básica o tempo todo para resolver essas equações de que i ao quadrado é igual a menos 1. Ou seja, eu posso dizer que a raiz de i ao quadrado vai ser i. Toda vez que aparecer raiz de i ao quadrado, eu vou saber que essa raiz de i ao quadrado é i, né? Que é por definição, isso sempre vai ser verdade, tá ok? Então, vamos ver aí alguns conceitos primeiro de equação, né, de segundo grau, relembrando o estudo do discriminante, que é o delta, tudo bonitinho, antes de entrar nos números, nas raízes complexas. Isso aqui que eu falei que aparece de uma vez só, tá vendo? Eu gosto de botar linha a linha, mas não consegui. Então, vamos lá. Qualquer equação de segundo grau é do formato de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a é o coeficiente que acompanha x ao quadrado, b é o coeficiente que acompanha x e c é chamado de termo independente, que é o coeficiente que não acompanha letra nenhuma, né? Nenhuma variável. A fórmula do delta é b ao quadrado menos 4ac e do x menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Eu gosto de usar ele separado. Eu sei que algumas pessoas estudaram assim. X é igual a menos b, Bhaskara, né? Mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a, que dá no mesmo, tá ok? Eu gosto de fazer isso. Por que a gente pode fazer separado? Porque eu aprendi assim, porque eu acho mais fácil, porque que a gente faz o estudo discriminante, porque quando a gente está lá no primeiro ano, a gente, quando vai estar estudando valor máximo, valor mínimo, que só depende de delta, não exatamente da fórmula completa de Bhaskara, a gente faz também esse discriminante, né, que é o delta, separadamente. Então, eu gosto de trabalhar com duas fórmulas, digamos assim, ao invés de uma só. E isso aqui é Bhaskara, isso aqui também é Bhaskara, tá bom? É só uma forma de apresentação mesmo que eu já me habituei a fazer desta forma. Então, vamos lá. Estudo do discriminante. O delta, se ele for positivo, ele vai ter duas raízes reais diferentes. O delta, se ele der zero, eu vou continuar com duas raízes. Eu vou até fazer a forma fatorada da equação de segundo grau para explicar isso. Duas raízes reais também e iguais. E quando o delta era negativo, menor que zero, a gente dizia apenas que ele não tinha raiz real e não resolvia, né? Porque não tinha o que ser feito. Agora nós vamos até o final e vamos resolver essa equação dentro do conjunto dos números complexos. Ele não tem realmente raiz dentro do campo dos números reais, do conjunto dos números reais, mas agora ele vai ter raiz no conjunto dos números complexos. Beleza? Então, eu trouxe aqui o primeiro exemplo para o delta maior que zero, o segundo para o delta igual a zero e o terceiro para o delta menor que zero, que é o que a gente vai se habituar a fazer. E os próximos vão ser só de delta menor que zero. Então, aqui eu tenho a equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. A gente já sabe que coeficiente, quando ele está omitido, né, é porque ele é 1. Então, o A aqui é 1, o B é menos 5 e o C é 6. Quando eu fizer essa substituição, né, na fórmula do B ao quadrado menos 4AC, eu fico aqui, ó, com B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Só substituir os valores. Menos com menos mais, 5 ao quadrado, 25. Aqui 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24, 25 menos 24 é igual a 1, 1 é maior que zero. Então, antes de resolver, eu já sei que ele tem solução no conjunto dos números reais e são duas soluções diferentes. E aí, se eu continuar substituindo agora nesta fórmula, fiz primeiro a do delta, agora eu venho para cá, então eu tenho x igual a menos o b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o a. Só substituir os valores também, né? Igual, por isso que você tem que saber valor numérico de uma expressão, tá? Fazer essa substituição do valor numérico.
Aqui de novo, menos com menos dá mais, fica 5 positivo, mais ou menos a raiz de 1 é 1, 2 vezes 1 é 2, então eu fico com 5 mais ou menos 1 dividido por 2, eu gosto de fazer primeiro a adição e depois a subtração, mas é indiferente, tá? Fazendo a adição, 5 mais 1 é 6, dividido por 2, 3, e 5 menos 1 é 4, dividido por 2 é 2. Então, eu tenho as raízes 3 e 2, só para colocar na forma, na ordem crescente, a gente diz que a primeira raiz é 2 e a segunda raiz é 3. E aí, se eu fosse escrever a forma fatorada dessa equação aqui, como é que eu escrevo, né? Eu escrevo assim, ó, x menos o valor dessa raiz, que é 2, vezes x menos o valor dessa raiz, que é 3. Isso igual a zero. E aí, quando eu fizer a operação distributiva, eu vou ver que eu volto para essa equação de x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Então, efetivamente, eu tenho duas raízes que zeram essa equação, que é o 2, que se eu colocar aqui 2 menos 2 dá zero, e aí 0 vezes outra coisa que seja diferente de zero vai dar zero. E aqui também, se eu colocar o 3, 3 menos 3 vai dar zero. Aqui, por mais que não dê zero, 0 vezes qualquer coisa dá zero. Então, são as raízes que zeram a equação. São duas raízes reais e diferentes. Muito bem. No x ao quadrado mais 2x mais 1, e aí, volto a dizer, não vou resolver. Mas isso aqui é x mais 1 ao quadrado. Legal. Só que eu não vou resolver assim. Porque eu só vou revisar a Bhaskara e olhe lá, tá? Equações completas, eu já comentei isso anteriormente, na aula passada, que equações completas eu vou resolver por Bhaskara e incompleta também eu vou resolver por Bhaskara, tá? Porque eu não tenho condições de quem não conhece equação de segundo grau ficar fazendo a revisão de tudo. Ou quem não tem domínio de equação de segundo grau, revisar tudo. Então, eu optei por revisar um método que não vai ser some produto, que não vai ser através de faturação, que não vai ser por métodos incompletos, é Bhaskara e ponto, que resolve qualquer coisa, por mais que o procedimento seja mais longo para determinados exemplos, é ele que eu vou usar porque ele é genérico, ok? Então, aqui, ó, o coeficiente de A é 1, o B é 2 e o C é 1. Tá escrito aqui. Então, aqui eu tenho B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. 2 ao quadrado é 4, e 4 vezes 1 vezes 1 também dá 4, e 4 menos 4 vai dar 0. E aí, o delta é 0. O que vai acontecer quando eu jogar na fórmula de Bhaskara? A raiz de 0 é 0, vai sumir. Então, vou ficar aqui com menos o B, que é 2, mais ou menos a raiz de delta, que é 0, 2 vezes o A. E aí, como isso aqui vai sumir, né? Tanto faz eu somar o zero ou subtrair o zero, não vai fazer a menor diferença. O que vai acontecer aqui? Vai ficar com menos 2 dividido por 2, que dá menos 1, e menos 2 dividido por 2, que dá menos 1. São duas raízes reais e iguais. Na forma fatorada, sim, eu vou ter isso aqui, que é o x, vou até colocar aqui, né? Assim. Menos, o menos 1 vai dar quanto? Mais 1, né? X mais 1 vezes x mais 1, que é o x mais 1 ao quadrado, né? Igual a zero. Então, são realmente... Igual a zero. São realmente duas raízes reais iguais, tá? Quando o delta for zero. Agora, vamos para o caso que o delta é negativo. Temos lá, x ao quadrado menos 6x mais 3 igual a zero. O A é 1, o B é menos 6, o C é 13. Aí eu tenho aqui B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Só substituir lá na fórmula. Menos com menos dá mais, 6 ao quadrado 36, 4 vezes 1, 4 vezes 13, 52. Quando eu faço 36 menos 52 dá menos 16. Menos 16 é um valor negativo, menor que zero. E aí o que acontece? Quando a gente ia resolver lá no campo do conjunto dos números reais, eu tinha aqui menos o B, que é menos 6, mais ou menos a raiz do delta, que era negativa, dividido por 2 vezes o A. Só que não existe no campo dos números reais raízes quadradas de números negativos. E aí a gente escrevia lá que
Toda vez que o delta dava negativo, eu não conseguia tirar a raiz, então não tinha solução no conjunto dos números reais. Mas agora a gente já tem uma situação em que eu posso pegar o menos 1 e substituir o menos 1 por i ao quadrado. Essa daqui é a propriedade básica da unidade imaginária, que a gente estudou na última aula. Então, a gente já viu que isso aqui é possível, que foi feita essa construção abstrata, e todas as vezes que eu tiver o menos 1, eu vou substituir o menos 1 por i ao quadrado. E aí, a raiz de i ao quadrado sempre vai dar i. Hoje a mesa digitalizadora, não sei se está com gordura, não está dando muito certo aqui não, tá? Vamos tentar... A letra está saindo uma droga, mas vamos lá. E aí, o que eu tenho aqui? Quando eu tenho um número negativo, menos 16, observa o que eu fiz daqui para cá, né? Fiz a regrinha de sinal, sim. Menos com menos dá mais. E eu reescrevi o menos 16 como 16 vezes menos 1, que é uma verdade, né? 16 vezes menos 1 dá menos 16. E aqui embaixo eu coloquei 2 vezes 1, 2. Como eu já sei que eu posso substituir esse menos 1 por i ao quadrado, porque é a propriedade básica da unidade imaginária, esse valor aqui de 16 vezes menos 1 vai virar 16i ao quadrado. O resto eu não mexi, tá vendo? Só escrevi isso aqui. E aí eu repeti aqui o 6, repeti também o 2, repeti mais ou menos, e só tirei a raiz. A única coisa que eu resolvi aqui nesse passo foi isso. Raiz de 16, 4. E raiz de i ao quadrado, i, certo? E aí eu tenho tirado a raiz dentro do conjunto dos números. Gente, deixa eu apagar isso. O que está acontecendo com esta caneta, eu não sei. Possivelmente meu filho pegou a ponta dela e fez alguma coisa. Vamos lá. Isso aqui tá horrível, gente. Ah, não tá fazendo curva dentro dos números complexos. Tadinha da mesa, está morrendo. Enfim. E aí, esse 2 aqui embaixo, né, que é da divisão, como eu vou escrever isso aqui separadamente, eu vou tentar, né, se a mesa me ajudar, não tá me ajudando muito. Calma aí, gente. Eu acho que eu vou acabar escrevendo com o mouse. O mouse vai estar melhor do que a mesa. Se eu não conseguir escrever. 6. Não tá dando, ó, pra escrever. Deixa eu tentar escrever com o mouse. Calma aí. 6 sobre 2. O mouse tá saindo um pouco melhor, ó. Que situação. Mais ou menos 4i sobre 2. Tá? Então, a gente pode separar, né, em duas frações. Por isso que eu posso fazer a divisão do 6 com 2 e do 4 por 2. Direto, tá? Se os dois forem divisíveis por 2. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 4i dividido por 2 dá 2i. Lembrando que quando você tiver lá a unidade imaginária, que é o i, ele funciona como se fosse o x da expressão algébrica. Então, se eu tivesse 4x dividido por 2, eu só divido os coeficientes, né? O x eu mantenho. Então, aqui vai seguir a mesma regra, por isso que é necessário que você saiba as operações com expressões algébricas, tá? E aí eu tenho 3 mais ou menos 2i, e não tem mais como eu juntar isso, porque o 3 é a parte real e o menos 2i ou mais 2i vai ser a parte imaginária do número complexo. E a gente não junta a parte real com a parte imaginária. Então, a primeira raiz, só para a gente deixar em ordem crescente, seria, já que os negativos vêm primeiro, né? 3 menos 2i e depois 3 mais 2i. São dois números complexos. Aqui o 3 é a parte real, que não estou conseguindo escrever absolutamente nada. Deixa eu ver se tem algum ponto da mesa digitalizadora que ainda esteja funcionando. Preocupação máxima. Deixa eu tentar escrever mais para baixo. Sei lá. Ou se eu vou dar morte súbita aqui para ela.
Deixa eu tentar escrever bem para baixo, ver se funciona. O 3 é a parte... Não, gente, ó. Morreu mesmo. Real. E o 2 é a parte imaginária. Ela está morrendo. Deixa eu desconectar e conectar, ver se ela volta a funcionar. É, gente, tecnologia assim. Sabe-se lá por que dá essas coisas todas. Aqui o 3 é a parte real, não tá voltando, não. E esse aqui é a parte imaginária. Tá? Infelizmente, ficou essa coisa horrível, né? Depois eu vou tentar ajeitar ela, espero que eu consiga. Bem, vamos então adiante. E aí aqui tem 4 exemplos, depois vou dar mais 4 exemplos e acabou a aula, tá? Basicamente é isso, é resolver equação de segundo grau com as raízes. Eu vou tentar escrever o menos possível, ainda bem que tá tudo muito ajeitadinho, tá? Para que eu não... Já que a mesa digitalizadora não está colaborando, né? Depois eu vou passar, tentar limpar ela e ver se ela funciona. Ou a ponta dela, sei lá. Vou ver aqui o que vai dar certo. Tem lá a equação 4x ao quadrado menos 4x mais 5, o a é 4, o b é menos 4, o c é 5. Então, aqui b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Menos 4 ao quadrado dá 16 positivo, 4 vezes 4 vezes 5, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 5, 80, 16 menos 80, menos 64. Delta negativo. Aí vem aqui, menos o b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o a. Só fazer a substituição dos valores. Menos com menos mais, vai ficar 4 positivo, mais ou menos. Ao invés de escrever menos 64, eu vou escrever 64 vezes menos 1. Por que eu vou escrever 64 vezes menos 1? Porque daqui para cá, eu posso substituir o menos 1 por i ao quadrado, que é a propriedade básica da unidade imaginária. E aqui, 2 vezes 4, 8. Só repetir. Então, dessa linha para essa, eu só substituir menos 1 por i ao quadrado. É claro que com a prática, você vai fazer direto. Menos 64 é igual a 64i ao quadrado, ou até mesmo raiz de menos 64 é igual a 8i. Mas depende da sua prática. Aqui eu estou seguindo passo a passo para que você entenda, tá? Mas se você depois entender e quiser pular algumas partes, eu também fazia isso, não tem problema nenhum. E aí, raiz de 64 é 8, raiz de i ao quadrado é i, e tá tirada lá a raiz. A única coisa que eu fiz aqui também foi tirar a raiz. Observe que eu consigo, vamos ver se eu consigo escrever, simplificar em cima e embaixo por 4. Opa, eu acho que voltou a escrever, graças a Deus. Caneta louca. 4 por 4 dá 1, 8 por 4 dá 2, 8 por 4 dá 2. E eu não consigo dividir, porque 1 não é divisível por 2, né? Dividir completamente. Se a sua prova tiver com essa solução aqui, com a fração inteiriça, show. Outra forma que você pode escrever isso é separando elas, já que ela voltou a escrever, eu vou escrever. Em meio, graças a Deus, mais ou menos 2i dividido por 2, tá? Que é separando as frações. Aí meio não tem o que fazer, só que 2 dividido por 2 dá quanto? 1. E aí eu não preciso escrever o 1, né? Então fica meio menos i, considerando negativo primeiro, e meio mais i, para colocar em ordem crescente, tá? Então essas são as duas raízes complexas, onde meio é a parte real, aqui menos 1 é a parte imaginária, aqui mais 1 é a parte imaginária, tá bom? Então, aqui no conjunto dos números complexos tem solução. Ó, equação incompleta, não importa. O A aqui é 1, o B, que não está aparecendo, né? É como se fosse um 0x, então o B é 0, e o C é 121. Aí é só colocar lá, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aqui, 0 ao quadrado é 0, e 4 vezes 1 vezes 121 vai dar 484, não esquece o sinal negativo, então delta é negativo.
Aí vem, ó, menos b, que é zero, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Menos zero não tem sinal, tá? Então, zero negativo ou positivo, some. Eu vou ficar com mais ou menos a raiz de menos 484, que eu vou reescrever como 484 vezes menos 1. E aí, esse menos 1 eu posso trocar por quem? Por i ao quadrado. E aí, raiz de 484 é 22 e raiz de i ao quadrado é i. E aí, 22 dividido por 2 vai ser igual a 11. Então, a solução é 11i positivo e 11i negativo. Só para colocar na ordem crescente, fica menos 11i mais 11i. Aqui, qual é a parte real desses dois números? Zero. Ó, voltou a não funcionar. Acho que só no cantinho aqui que está funcionando melhorzinho. E a parte imaginária aqui é menos 11 e aqui é 11. Tá legal? Vamos lá, próxima equação. Menos x ao quadrado mais 4x menos 29 igual a zero. Ah, mas poderia multiplicar por menos 1 para tirar aqui o coeficiente negativo? Poderia. Mas como eu estou generalizando, eu vou deixar negativo mesmo, tá? Então, o a é menos 1, já que aqui o coeficiente não está aparecendo, é 1, o b é 4 e o c é menos 29. Só fica mais fácil se você multiplicar por menos 1, mas não interfere no resultado final não, tá? 4 ao quadrado, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. B ao quadrado dá 16, que é 4 ao quadrado. Aqui, menos com menos vai dar mais. E mais com menos dá menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 29, 116. Quando fizer 16 menos 116, dá menos 100, que é um valor negativo. E aí eu venho aqui, ó, menos o b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o valor de a. Aqui eu fico com menos 4 mesmo, reescrevo menos 100 como 100 vezes menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Daqui para cá, substituir o menos 1 por i ao quadrado. E aí aqui, daqui para cá, eu só tirei a raiz do 100 i ao quadrado. Raiz de 100 é 10, raiz de i ao quadrado é i. E o que eu fiz aqui para o final, né? Eu fiz a divisão. Então, menos 4 dividido por menos 2, menos com menos, mais, tá? 4 dividido por 2, 2. Ok. E aqui, mais com menos, menos, trocou, tá vendo? Aqui era mais e menos, virou menos e mais. Só para vocês identificarem. E aqui, menos com menos dá mais. Fiz regra de sinal, tá? 10 dividido por 2, 5i. Então, você tem que saber operações com números inteiros? Sim, porque tem regra de sinal o tempo todo. Às vezes, os conceitos para você são fáceis, mas se você não domina a operação com números inteiros, você vai ter um problema aqui, tá? Seria até bom daqui a pouquinho eu gravar uma aula de dificuldade de aprendizagem falando de lacunas de aprendizagem que interfere, principalmente esse conteúdo aqui, que é um conteúdo extremamente algébrico e que exige muito que você tenha entendimento de determinadas situações, né, anteriores. Se você não souber, às vezes você entende o conceito, mas não consegue aplicar porque não sabe regra de sinal, porque não sabe expressão algébrica, porque não sabe valor numérico, porque não sabe outras coisas que estão lá para trás que são necessárias aqui. Em álgebra, especificamente, os conceitos são encadeados e interdependentes. Então, se você não sabe uma coisa lá para trás, possivelmente eu posso estar falando claramente para você o que é, você entender, e mesmo assim você não conseguir fazer, porque você não consegue ter esse domínio do que você deveria ter tido, tá? Então, o ideal seria que você voltasse, assistisse uma videoaula de operações com números inteiros, para relembrar de regras de sinal, de expressões algébricas, de valor numérico, isso aí existe aos montes, é só procurar antes de vir para essa aula, caso você esteja agarrando ali em algum ponto, não esteja conseguindo chegar lá no final, tá bom? E aí, o que eu fico, né? Com 2 menos 5i e 2 mais 5i. Em 2 aqui é a parte real, menos 5 a parte imaginária. 2 parte real, mais 5
ou só 5 a parte imaginária. Tá legal? Então, todas essas equações que têm delta negativo, elas vão ter soluções da forma de um número complexo, que é A mais BI. Ó, voltou a ficar ruim. Tá triangular o número. Não sei por quê. X ao quadrado mais x mais 1 igual a zero. A mesa pode estar danificada mesmo. Aqui o coeficiente é 1, aqui o coeficiente também é 1, e aqui o C também é 1, tudo 1. Então, fica B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. 1 ao quadrado é 1, 4 vezes 1 vezes 1 é 4, e 1 menos 4 dá menos 3. Ah, mas menos 3 não tem raiz, como os números que estão aparecendo. Não tem problema, você consegue usar a mesma regra. Ó, menos B, mais ou menos, raiz de menos 3, dividido por 2 vezes o A. Menos 1, mais ou menos. Escrevo menos 3 como 3 vezes menos 1. Menos 1 é I ao quadrado. Foi essa substituição que eu fiz daqui para cá. Já resolvi 2 vezes 1, 2. Muito bem. E qual é a raiz de 3? Não tem raiz exata, deixa ela ali. E qual é a raiz de I ao quadrado? I. E aí vai ficar essa resposta mesmo. Não tem problema nenhum. Pode aparecer essa resposta assim na sua prova objetiva. E pode aparecer ela separadinha, tá? Como se fossem as fraçõezinhas lá separadas, né? Que a gente pode escrever menos meio menos raiz de 3 meios de I e menos meio mais raiz de 3 meios de I. Sem problema nenhum. Todas as duas formas estão corretas. Mas esses 4 exemplinhos para a gente terminar e fim. X ao quadrado menos 6x mais 10 igual a zero. Aqui o meu A é 1, o B é menos 6, o C é 10. O 1 menos 6, 10. Ok. Aí eu só escrevi, né, embaixo. Menos B ao quadrado, menos 4AC, A vezes C, menos com menos mais, 6 ao quadrado, 36, 4 vezes 1 vezes 10, 40, 36 menos 40 dá menos 4, é negativo. Aí vem aqui, ó, menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o A. Beleza. Aqui menos com menos dá mais, fica 6 positivo. O menos 4 eu substituo por 4 vezes menos 1, e 2 vezes 1 dá 2. 4 menos 1 vezes menos 1, a gente já sabe que pode colocar o I ao quadrado. E aí, aqui raiz de 4 é 2, e raiz de I ao quadrado é I. E eu fico, então, os dois são divisíveis por 2, eu posso dividir, 6 dividido por 2 dá 3, e 2 dividido por 2 dá 1, que eu não preciso colocar. Então, fica 3 mais ou menos I. Então, os números complexos são, só para colocar em ordem crescente, negativo primeiro, 3 menos I, 3 mais I, certo? E aí, a parte real aqui é 3, a parte imaginária é menos 1, aqui a parte real é 3, a parte imaginária é mais 1, ok? Equação incompleta de novo, não tem problema. O que está acontecendo aqui com o meu B? Eu tenho lá 0x, tá? O meu B é 0. Então, fico aqui com o A 1, o B 0 e o C 9. E aí vai ficar B ao quadrado, que é 0 ao quadrado, que dá 0, menos 4 vezes A vezes C. Isso aqui vai dar 36, com esse sinal negativo na frente, menos 36, que é um valor negativo. Quando eu substituir o zero, o B, né, que é 0, também vai sumir, vai ficar mais ou menos raiz de menos 36, dividido por 2 vezes o A, que é 1. Menos 36, eu posso escrever como se ele fosse 36 vezes menos 1. Esse menos 1 a gente já sabe que é I ao quadrado. E aí, raiz de 36 é 6, e raiz de ao quadrado é I. E como 6 é divisível por 2, mais ou menos 3i, para a gente colocar em ordem crescente negativo primeiro, menos 3i e mais 3i. São as raízes dessa equação. E aí, qual é a parte real? A parte real, vou até escrever devagarinho para conseguir não ficar tão triangular. É 0, e a parte imaginária é menos 3. Aqui eu também tenho a parte real igual a 0,
e a parte imaginária igual a 3, tá bom? Lembrando que é um imaginário puro, né? Quando não tem parte real, a gente chama de imaginário puro. Não que vocês tenham que decorar isso. Equação 3x² menos 2x mais 4 igual a 0. A, o B, o C. E aí vem lá, ó, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B ao quadrado é 4. 4 vezes 3, 12 vezes 4, 48. 4 menos 48 é igual a menos 44, que é um número negativo. Menos 44 também não tem raiz exata, não tem problema, você tem como fatorar. Eu vou até vou explicar um pouquinho de fatoração já, de uma vez só, tá? Aí eu venho aqui, ó, com menos o B, que é menos 2, mais ou menos a raiz de delta, que é menos 44, vezes 2 vezes o A, que é 3. E aí fiz as substituições. Menos com menos dá mais. Menos 44 eu posso reescrever como 44 vezes menos 1, e 2 vezes 3 é 6. 44 vezes menos 1 é o mesmo que 44 ao quadrado. E aí, como é que eu tiro essa raiz, né? Eu vou fazer aqui, aí eu vou começar a fazer as para trás também, que eu não fiz, né? 44, eu posso aqui simplificar por 2, que vai dar, tô escrevendo bem devagar para não ficar muito triangular, tá? 22, eu posso dividir por 2 de novo, que dá 11, e 11, que dá 1. Você vai usar fatoração, tem que saber fatoração, senão já era, né? É tirar raiz de qualquer número real, que exige fatoração. E aí, aqui, o número que sai da raiz é 2 e o que fica dentro da raiz é 11. Então, eu tenho aqui que raiz de 44 é 2 raiz de 11, na forma simplificada, e raiz de ao quadrado é i, divididos por 6. 2 eu não consigo dividir por 6, eu consigo dividir 6 por 2. Então, eu posso simplificar em cima e embaixo por 2. Tá? Não é mais, é uma divisão, tá? Desculpa. A caneta tá assim. Aqui vai dar 1, aqui também dá 1, e aí 1 raiz de 11 eu não preciso escrever, basta deixar a raiz de 11, e 6 dividido por 2 dá 3. Posso deixar a solução desta forma, não há problema nenhum, se na sua prova objetiva aparecer desta forma, ou pode ficar tudo separadinho, né? 1/3, mais ou menos, raiz de 11 sobre 3i, tá? Não tem problema nenhum. Sendo negativo primeiro, o positivo depois, só para numa questão estética de deixar em ordem crescente. Mas se você invertesse também, não teria problema nenhum. E aí a última equação, né? X ao quadrado menos 2x mais 4 igual a 0. O A aqui é 1, o B é menos 2 e o C é 4. E aí fica menos B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C, menos 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 1 vezes 4 é 16, 4 menos 16 dá menos 12. E aí vem lá, menos o B, que é menos 2, mais ou menos raiz de delta, que é menos 12, dividido por 2 vezes A, que é 1. Aqui menos com menos dá mais, então fica 2 positivo. O menos 12 eu reescrevo como 12 vezes menos 1, e 2 vezes 1 dá 2. 12 também não tem raiz exata, mas eu tenho como aqui, daqui para cá, desculpa, eu só escrevi 12i ao quadrado, né? Substituir menos 1 por i ao quadrado. E aí, quando eu for fatorar o 12, dividido por 2 dá 6, dividido por 2 dá 3, divididos por 3 dá 1. Aí, esse 2 que apareceu aqui duas vezes, eu escrevo uma vez só. Esse 3, que eu não consegui juntar ao par, é a que fica aqui dentro da raiz, né? Esse é o macete lá da fatoração. Então, raiz de 12 é o mesmo que 2 raiz de 3, na forma simplificada. E raiz de i ao quadrado é i. E aqui tá vendo, ó, 2, 2, 2, 2. Dá para dividir tudo, né? 2 por 2 dá 1, 2 por 2 dá 1. Eu não preciso colocar 1 raiz de 3. Então, fica 1 mais ou menos raiz de 3i. Então, vai ser 1 menos raiz de 3i, 1 mais raiz de 3i. Onde, esqueci de falar aqui, né? A parte real aqui é 1/3, a parte imaginária menos 11 sobre 3, a parte real é 1/3, aqui a parte imaginária 11 sobre 3. Aqui parte real 1, parte imaginária menos raiz de 3, parte real 1,
parte imaginária mais raiz de 3, tá? Voltando aqui na fatoração, 64 e 100 não, mas 484, né? Mesmo nas raízes até 100 a gente já decorou, eu acho, né? Por conta da tabuada. Mas se aparecer, por exemplo, um número maior que 100, dividido por 2 dá 200. E estou desenhando literalmente, como se eu estivesse no Paint. 242 divididos por 2 vai dar 1, 2, 1. E aí 121 é divisível por 11, né? Que é 11 vezes 11, que vai dar 11. Aqui vai dar 11 de novo. O que vai acontecer aqui? Eu consigo separar aqui um 2 e aqui eu consigo separar o 11. E aí 2 vezes 11 vai dar quanto? 22. Por isso que a raiz de 184 dá 22, tá? Também usando a fatoração. Então, precisa saber fatoração, precisa saber regra de sinal, precisa saber expressão, valor numérico para resolver uma equação de segundo grau, tá? Independente dela ser no campo dos números reais ou no campo dos números complexos. Você vai precisar saber disso. E aqui o que estou adicionando é a propriedade básica da unidade imaginária, que é o quadrado igual a menos 1. O resto é tudo igual. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Deixei esses 2 exercíciozinhos, um pouquinho para vocês lembrarem lá daquela parte de conjunto que foi da aula passada, tá? E a gente se vê na próxima aula, então, com aquilo que eu tinha começado, que era a igualdade de números complexos na forma algébrica, adição e subtração de números complexos. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.